da notícia de última hora aí do Luiz Fabiani através da Itatiaia, né? Que ele soltou a braba sobre a negociação do Denner, lateral esquerdo. Antes de começar essa discussão, a notícia e algumas ponderações sobre isso, eu ainda vou ler vocês, obviamente, mas eu quero externar logo essa brincadeira aqui. É o seguinte, vocês, todos vocês, não estou dizendo que todos que estão aqui, mas todos vocês que sempre esculacharam a base e agora estão dando chilique, vocês têm que ter uma reflexão sobre o que aconteceu hoje. Não sobe ninguém, não presta ninguém, jogador franzino, fraco, ninguém vai querer esse jogador não vai para a Europa, e entre outras coisas. Não vai para o profissional, não faz suas transições, não há evolução. Foram várias bobagens que foram ditas depois do final de semana, né? No sábado, dia 25, não tem o quê? Tem 3 dias. 3 dias entre esse intervalo e hoje, certo? Esculacharam tanto a nossa base que não prestava para nada que agora estão dando chilique por a saída do lateral esquerdo. Ok? Acho que será um lateral de seleção? Acho que será eu acho. Eu colocava aqui como um dos grandes jogadores da nossa copinha. Porque o resultado em si não deve ser o ponto referencial para se o moleque vai dar certo ou não vai dar certo. Mas muitos colocaram a derrota para o São Paulo como ponto referencial. E hoje estão dando chilique, estão rasgando calcinha, subindo na tamanca, estão fazendo de tudo para eventualmente demonstrar insatisfação sobre algo que nunca valorizaram, a base. Setoristas que me disseram no dia da base, né, à noite, não presta um da base não presta. Ora, se para a gente não presta, por que o europeu está vindo buscar? Então comecem a ter uma reflexão um pouco melhor sobre o discurso hipócrita, vazio, raso, que não presta a ninguém, que não sobe ninguém, que não tem evolução, que não tem potencial. Porque isso é uma mentira, é uma falácia. O próprio Luiz Gustavo Bahia, antes mesmo de vir para essa copinha, que ele foi protagonista praticamente várias partidas, menos na final, e muita gente descarta, não presta para nada. O Corinthians ia receber um dinheirinho de pinga também, porque ia acabar o seu contrato. Conseguiu renovar já na beirada ali do pré-contrato dele. Então, assim, valorizem, parem de seguir setor. Agora eu vou falar mesmo. Parem de seguir aberrações setorísticas, se existe essa palavra, que dizem que nossa base não serve para nada, porque esses daí só fomentam caos. E agora vão dar chilique, vão bater na mesa, vão derramar chazinho e os escambau. Certo? Porque base não vale. Agora, tá todo mundo puto da vida. Eu tô puto da vida com a saída. Não tô. Eu tenho minhas ponderações sobre o tema, mas eu tô puto. Eu não gostaria de perder o menino que eu achava que deveria ir pro profissional. Eu tô puto nesse sentido. Mas, necessariamente, tem outras ponderações que eu tenho que fazer sobre reflexões, porque as pessoas, desculpem, não fazem reflexões e debates. As pessoas precisam debater sobre temas, para que haja evolução. Aqui é uma guerra. Guerra de resultado, guerra de desempenho. Ninguém absolutamente quer convergir para nada. Ninguém quer evoluir sobre os temas. Tá? Então, quando eu falo da base agora, que é essa introdução sobre esse tema que está me deixando um pouco puto não, eu estou puto pra caramba, as pessoas têm que deixar de ser hipócritas. Apenas isso. Deixem de ser hipócritas. E quem está com um setorista aí que adora esfacelar a base moralmente, deveria também fazer uma reflexão sobre esse tipo de conduta. Só buscar aí a Copa Votorantim domingo. Bati de frente com, não falei os nomes, mas todo mundo conhece, são 2 setoristas daí que geralmente são os que estão mais na base, que botaram asterisco na nossa base sub-15. Porra, precisa disso? Não precisa, não é? Então já falei sobre isso, já fiz a declaração. Então vocês, torcedores, que ficam seguindo chazinho, por favor, comece a fazer reflexão. Ou começa a ter coerência, ou deixa de ser, ou vai ser hipócrita para sempre. Ok? Vamos lá para a matéria. Para não ter problema. Vamos lá. Hoje, repetindo a questão aí do crédito,
Vou usar a matéria do GE, que foi um pouco mais avançada sobre números, negociações, motivos, que é o Bruno Cassucci, inclusive. Bruno Cassucci fez algumas reflexões, ponderações, das quais eu já estava fazendo, e todo mundo me acusou de passaponista, blá, 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 mas são reflexões que têm que ser colocadas na mesa, certo? Mas, de qualquer maneira, tá errada a diretoria, e eu acho que tem que cair o Claudinei. Ponto. Assim sendo, vamos lá. Aliás, já é mais um motivo para o Claudinei não estar no Corinthians, né? Parabéns aos envolvidos. Cai o Claudinei por essa negociação, com todo respeito. Mas vamos lá. Corinthians tem negociação avançada para vender lateral Denner, de 16 anos, ao Chelsea. É o Chelsea que sempre vem buscar os mesmos meninos. Vou fazer uma ponderação. Andrei, Vasco, meio-campista, um valor muito mais possível, né? Potencial, porque é um meio-campista, saiu por 12,5, tá? 100% dos direitos econômicos vendidos. Mas vamos lá. O Corinthians tem negociação avançada com o Chelsea para vender o lateral esquerdo Denner, de 16 anos. Uma reunião nesta quarta-feira, ou seja, amanhã. Amanhã, inclusive, temos o Augusto Melo no meu timão. Muito interessante que perguntem sobre esse tema, sejam efusivos, toquem na ferida, porque o seu diretor de base vai ter que fazer algumas explicações, confere? Ou se não, cai o diretor de base, estatutário, e nem precisa contratar outro, já falei aqui, não precisa ter diretor estatutário. Mesmo que seja vendido agora, Denner só poderá atuar pelo time inglês após 18 anos, em fevereiro de 26, né? Então, fevereiro de 26, como a janela geralmente se encerra ali no início de fevereiro ou até dentro de janeiro, possivelmente ele só vai sair no meio do ano de 26. A transferência está sendo fechada em 12,5 milhões de euros, cerca de 76,3 milhões, sendo 8 milhões de euros fixos ao Corinthians e mais 4,5 milhões de bônus caso o jovem cumpra metas. Valor extremamente baixo. Tá? Extremamente baixo, tá? Da negociação. Inicialmente, a direção corintiana não tinha interesse em negociar Denner neste momento. O que mudou? Por que mudou o interesse? Porém, o clube entendeu que havia risco real de perder o jogador para um clube brasileiro por um valor muito menor. Que clube brasileiro estaria interessado na contratação? Será que o menino não tem voz? Será que a família do menino não tem voz? O cara tem 16 anos, vai fazer ali os 17 agora, não tem a capacidade de bater pé, de assim, eu quero ficar no Corinthians, aumenta meu salário aí para 100 mil. Não tem problema não, filho, aumenta para 100 mil, você vai ganhar 6 mil e vai para o profissional agora. Acabou? Beleza? Então vamos. Mas, chance real. Explica-se, para o mercado nacional, a multa rescisória de 2.000 vezes o salário. Denner, que assinou o contrato em abril do ano passado, tinha salário condizente com um atleta de base, baixo para os padrões de futebol nacional, e poderia deixar o Corinthians por cerca de 10 milhões. Aí você faz o cálculo básico, né? Porque vai dar uns 5 mil, né? 2.000 vezes? Acho que é uns 5 mil reais, que é a multa base do jogador de base, né? E aí você tem que fazer a primeira ponderação. Primeiro, o jogador tem 15 anos, né? 15 anos. Então, 15 para 16. Na verdade, ele fez 16, ele já fez o seu primeiro contrato profissional com o término em 2027. E a diretoria da base ultrapassou 3 laterais para colocar ele no sub-20. 3 laterais. Caio Henrique, bom lateral, tá? Bom lateral. E o Vitor Mia, que era a paixão platônica ali do Danilo. Horroroso lateral. Então o Caio Henrique, mais velho, poderia ficar no time titular da categoria de base do Corinthians, do Sub-20, e o Denner poderia fazer a transição para o Sub-20. O Corinthians simplesmente cedeu os 2 jogadores. O Mia foi para, sei lá, para a Bélgica, para o Chipre, sabe Deus, um lugar bem longe. E o Caio Henrique, salvo engano, foi para Portugal. E aí, você tem o Denner subindo para o Sub-20 como titular. O primeiro contrato não pode ser 5 mil. Não pode ser 5 mil. Tá? Também não poderia ser 10. Não poderia ser 20. Não poderia ser 25. Porque o valor aí, você vai multiplicando. Pensa na cabeça. Se são 2 mil, 5 mil vai dar 10 milhões, você vai botar 10, você vai botar 20 milhões de reais. Mas nenhum clube brasileiro poderia pagar. Poderia
porque não são mais clubes brasileiros. Vários são SAFs, vários têm interesses em conglomerados. O City, por exemplo, poderia contratar um jogador de 16 anos por 20 milhões de reais. Poderia. Se o Chelsea está pagando 12 milhões de euros com bônus, entre outras coisas, os outros times podem pagar. O City poderia mandar ali para um time europeu, manter no Bahia, poderia fazer qualquer coisa. Pode. Vou lembrar que o Atlético Paranaense pagou 24 milhões para o Vitor Roque, quando o Cruzeiro estava em condições precaríssimas de contratos. 24 milhões. Pode. E o Atlético Paranaense sequer é uma SAF. Imagine um City que é uma SAF, um Textor é uma SAF, entre outras com grande capacidade financeira. Poderia. Mas aí é um pensamento, gerenciamento do Claudinei Alves, pô. Certo? Você tem que entender, de certa forma, que 5 mil não dá, 10 mil não dá, 20 mil não dá. 30 mil dá? 45 dá? Talvez não dê. Depende de qual é o seu entendimento sobre o jogador. Se você tem 90 milhões, que é 45 mil, é o teto da nossa categoria de base, eu não sei se modificaram, mas que eu me lembre, 45 mil reais, você daria ao teto de um jogador. Um jogador apenas, 45 mil. Que seria um jogador extra classe aos 16 anos, sem uma copinha ainda jogada. Nós já tivemos o Pedro, saiu por 9, já tivemos o GH, com 15 anos, jogou a copinha. Pedro com 15, GH com 15, o GH sequer foi inscrito nessa copinha, tem 18 anos. Então imagine quantos jogadores de grande potencial se a gente colocar todos no teto. Não dá. São reflexões que eu estou colocando para vocês. Só acho que 5 mil é pouco. 45 poderia ser, mas seria uma reserva em relação a, por exemplo, no Brasil eles podem levar por 90, mas é mais difícil. Seria uma discussão, só era uma boa discussão. Agora, a discussão que a gente tem que colocar em plano é: SAFs hoje são um perigo interno. Você pode fazer cláusulas internacionais protetivas de times europeus, mas hoje você tem que se proteger mais dos clubes brasileiros, porque hoje são SAFs. 5 mil não poderia partir de jeito nenhum em salário, certo? Jamais isso poderia ter acontecido. Principalmente para um jogador que pula do sub-17 para a titularidade do sub-20. O primeiro contrato dele está errado. E está errado. Talvez fosse insuficiente 45, talvez. Mas a probabilidade, via de regra, é sua manutenção. Então, quem errou tem que ser punido. O Claudinei Alves. Confere? Ok? A grande reflexão é: temos que rever, inclusive, as nossas condições de categoria de base, de avaliação de jogador. Não pode um jogador ser o principal jogador do lado esquerdo do Corinthians sem qualquer outro com esse potencial e receber 5 mil. Mas tem um porém. O Corinthians tentou a renovação do garoto. Desde o ano passado. Desde o ano passado, o garoto está sendo... fez o contrato profissional, erraram o contrato profissional, porque o valor é pequeno, perceberam, subiu o potencial para ser titular do sub-20, já tentaram remodelar o contrato. Ou seja, o primeiro está errado. De plano, já está errado. Certo? E aí você tem as divergências. Errou o primeiro, mas e o segundo? O que a gente vai fazer? Vai colocar o menino na copinha? Essa reflexão tem que ser feita. Por que colocaram o menino na copinha? Tendo em vista que o contrato já era frágil. Então, assim, são reflexões que a gente tem que ponderar sobre todos esses temas. A diretoria errou em fazer um contrato pequeno? Errou de fazer um contrato pequeno. O Corinthians corre esse risco? Corre. Só que se é real o risco, então alguém já está disposto a pagar a multa. E o menino não quer, de certa forma, permanecer. Mas quem produziu o primeiro contrato tem que ser responsabilizado. Porque errou demais. Fez um erro muito crasso. E o Corinthians é penalizado por um valor muito aquém da perspectiva que a gente tinha sobre esse garoto. Esse garoto pode ser um lateral esquerdo no futuro, pode ser um meia no futuro, pode ser um ponta no futuro. Ele tem 16 anos. A evolução como jogador é muito aleatória.
né? Você pode começar como ponta, como o Luan Cândido, e voltar para ser zagueiro. Você pode ter o Denner como lateral na base aos 16 e virar um ponta ou uma variação ali. Então você tem muita perspectiva e potencial. O erro está no início, na origem do primeiro contrato. Mas as reflexões vocês têm que passar um pouco mais pela complexidade. Do que eu entendo é que o Corinthians, como base, tem que moldar um pouco a ideia do que... Se você tem um cara excepcional como... por exemplo, não duvido que a gente tenha um contrato muito parecido com o Dieguinho, com Guinegão, ou vocês acham que eles ganham 45 mil cada? Imagine quantos 45 mil que a gente vai ter que colocar para grande potencial de 16 anos. São essas reflexões que ninguém quer fazer, pô. Muita gente colocou. Isso aí você pode procurar finalzinho de 2014, no Sub-17. Só precisa pegar o especialista. Vou voltar aqui, tá? Vou pegar só uma coisinha. Pega os especialistas de base. Veja quem colocava o Guinegan como um cara excepcional. 45 pila nele. Aí ele não acerta, com 16 anos tem contrato de 3 anos. 45. Aí o pessoal quer o Dieguinho. O Dieguinho já está no profissional. É um dos que está no profissional. 45 pila nele. Mais um. E são 11 jogadores que estão aí nas nossas categorias de base que estão indo para o profissional. Duvido que a maioria deles tenha 20 mil, 25 mil no seu contrato originário. Duvido que tenha essa capacidade. E aí você vai ter que fazer isso com jogadores de 16 anos, 17 anos, e não esquecendo, tem a galera de 20. Porque você também, o cara tem 16 e está recebendo mais que eu, tem que receber igual. Empresário não vai deixar. Isso é efeito cascata. Só que isso são reflexões e modelagem do próprio Corinthians. O Corinthians não tem, e eu falei aqui uma das minhas críticas, sempre falei aqui, o Corinthians não tem filosofia, não entende as metodologias, não tem processo definido dentro do Corinthians. O Claudinei, quando vai explicar, não sabe o que explicar, porque não tem o que explicar. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Certo? E continuam do mesmo jeito. Então, os processos estão incorretos dentro do Corinthians e tem que se pensar a base de forma mais profunda. Esse erro do Denner, tem que ser o último erro. E olha que a gente está falando de um contrato aqui de 8 milhões mais 4,5 para um jogador de 16 anos. O que para mim é um crime, tá? Crime. Falei do Pedrinho, do Zenit, só que ali é crime doloso. Esse daqui é o culposo. Os dois crimes, né? Ali é um o crime de hoje é um crime culposo com dolo eventual. Dolo eventual.